Fala galera, vamos solucionar uma questão aqui que você fazer dois gráficos, um deles ter o filtro afetado, todos os filtros aqui afetam o gráfico, e a outra questão é um gráfico só, ele não sofre o filtro de cliente. Isso tendo uma visão acumulada de 12 meses, tá? Agora, eu não sei se a questão aqui é fazer um gráfico acumulado 12 meses por uma dimensão, ou então mostrar ele mês a mês com o valor acumulado. Então a gente vai fazer das duas formas, tá bom? Bom, vamos seguir aqui, ó. Vou colocar aqui o gráfico de tabela, tá? Para a gente conferir os valores, é até mais fácil. Um gráfico de tabela aqui embaixo também e o gráfico de barras. Legal. Primeiro, a gente vai fazer o gráfico acumulado de 12 meses, tá? Então, a gente vai inserir aqui a dimensão. Vou fazer nesse gráfico aqui de baixo, porque vai ser um gráfico de conferência, tá? Então, vou ter aqui o ano-mês. Legal. O que acontece? Eu vou primeiro selecionar um mês. Acredito que a dúvida seja em cima disso, né? Então, eu vou primeiro selecionar um mês aqui. Então, eu vou selecionar um mês para frente e vai. Como meus dados só estão de 2017 a 2019, vou selecionar um dado aqui, 10 de 2018. Primeiro filtro, tenho aqui o ano-mês, agora eu vou fazer o acumulado de 12 meses. Então, vou vir aqui na minha medida, vou trazer aqui a minha função sum do campo valor. Tá? Agora vamos colocar o set análises acumulado de 12 meses, quer dizer, visível de 12 meses. Então eu tenho aqui, ó, ano-mês, e esse meu ano-mês eu vou colocar a função para acumular. Então eu vou querer maior igual a max do mês atual, né? Então vou ter aqui max ano-mês, ó, max ano-mês, 1/10 de 2018, que foi o ano que eu selecionei. Eu vou tirar, 12 meses, né? No caso aqui eu tenho que subtrair 11 meses. Eu posso colocar aqui a função month start, vírgula, menos 11, certo? 1/11 de 2017. Legal. Agora, eu vou colocar aqui menor ou igual. Então, deixa eu copiar essa função aqui. Vou colocar menor ou igual, e aqui eu posso deixar 0, o mês selecionado. Então, eu tenho de 1/11 de 2017 a 1/10 ao mês 10 de 2018. Tá? Aqui, na verdade, esse 1 aqui é referência ao campo de data, que é o campo de mês. Todos os dias aqui são 1. Então, eu tenho aqui acumulado os 12 meses. Tá? Desse jeito aqui, eu já tenho o valor acumulado dos 12 meses. Opa, não coloquei o campo valor. Na verdade, faltou fechar alguma coisa aqui. Ah, tá, o set análises, né? Eu nem comecei o set análises. Abrir chave chevron e fechar lá no final. Chevron e a chave. Vou achar isso aqui. Beleza. Bom, tenho aqui a minha representação dos 12 meses. Agora tá certo. Tá dentro do set análises e o valor. Então, eu tenho aqui os valores dos meus 12 meses. Vou deixar aqui numérico. E tá certo. Vou colocar aqui o valor. Legal. Nesse gráfico de barra, colocar o agrupamento. Vou copiar aqui a função de valor, que são dos 12 meses. Então, vou copiar, vim aqui na medida, vou colar. Tenho aqui o meu acumulado de 12 meses pela dimensão de agrupamento. E eu vou fazer a mesma coisa com a tabela. Então, a tabela aqui eu tenho um agrupamento. E vou colar aqui a minha medida de 12 meses. Pode ver aqui que o valor está exatamente igual. A diferença é que o gráfico de barras ele não vai sofrer o filtro cliente. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para ele não sofrer o filtro cliente? É só vir aqui no set análises. Vamos indentar aqui, para ficar mais bonitinho. Vou dar a vírgula e colocar aqui o campo cliente. Desse jeito, eu estou ignorando o filtro cliente dentro do gráfico de barras. Edição concluída. Beleza, tenho aqui os 12 meses. Se eu selecionar parcelamento, ó, todos os gráficos vão mudar. Certo?
Se eu selecionar setor, todos os gráficos vão mudar de novo. Se eu selecionar cliente, apenas esse gráfico de tabela e esse de baixo, que não tem a parte de ignorar filtro, vai estar sendo alterado, tá bom? Então, vou selecionar aqui os clientes, ó. Os dois mudaram, o gráfico de barras não. Vou colocar o rótulo aqui no gráfico de barras para ficar mais fácil, né? Senão não tem como identificar. Apresentação, rótulo de valor. Ok. Ó, observe aqui, ó, 59.000, 54, 48, 61, aqui já está dando 15.000. Tá vendo? Com filtro de clientes. Se eu tirar o filtro de clientes, o gráfico de barra não muda, os outros dois gráficos alteram, tá? Agora vamos à segunda questão, que é fazer com que mostre o valor acumulado de 12 meses no gráfico. Bom, então vamos pegar aqui a tabela. Vou tirar aqui os valores aqui, até o parcelamento e o azul, tá? Tem aqui 3.951.000. Vou copiar a célula, colar aqui no Notepad. O valor acumulado de 12 meses para trás, né? Daqui de 1/10/2018 é 3.951.000. Então, primeiro, a gente tem que organizar de forma que esses valores aqui, eles fiquem acumulados no mês 10, tá? Então vamos fazer aqui a função para deixar o valor acumulado, que eu acredito que possa ser a segunda dúvida, ou talvez seja a dúvida real da questão. Tenho aqui a minha função, vou estar acumulando ela. Como é que a gente faz para acumular ela? É o above, né? Above, offset 10, offset 0, né? Contagem de linhas da expressão que ele vai voltar para trás. Eu quero sempre acumular 12 meses. Então, em vez do raw null ser a função que vai contar aqui, né, o número de vezes que eu vou acumular para trás, na verdade eu vou fixar aqui o número 12, tá? Então, nesse atributo aqui, eu estou fixando o número 12, porque é fixamente 12 meses que eu quero acumular para trás. Lembrando que nessa base aqui eu sempre tenho mês a mês, tá? Eu não estou pulando nenhum mês, tudo bem? Tá? Observado essa parte aqui. Legal, ele vai jogar essa função sum 12 vezes para trás, e agora a gente precisa da função rangeSum para somar, né, todas essas funções de agregação que ele vai jogar aqui no valor, na tabela de valor. Então ele vai pegar essa função sum e repetir ela 12 vezes, depois essa função aqui repetida 12 vezes vai cair na função rangeSum, que é para somar a função de agregação, tá bom? Ok, vamos dar um aplicar. Ó, o mês 1/10/2018, que é o último mês, ele tem aqui o valor de 3.951. 3.951. Bateu, tá bom? Agora, para que a gente possa acumular os outros 12 meses aqui, por exemplo, até o mês de 1/1/2017, a gente precisa aumentar o nosso range, né? Então aqui eu tenho 11 meses para trás, eu vou somar mais 12. Vou colocar 2 aqui, 3, 23 meses. Aplicar. Beleza. Agora a gente tem aqui na expressão, ó, os 12 meses, né? Os 24 meses. Porém, eu só quero deixar visível os 12 meses, que é do mês 11 até o mês de 2017. Né? Tem um mês aqui de 2017. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente vai criar uma tabela virtual exatamente igual à tabela que a gente está vendo. Então a gente está vendo aqui essa tabela com os valores acumulados, né? Vamos criar então uma tabela virtual exatamente igual desses resultados. Você vem aqui, rangeSum, função de tabela virtual. A dimensão que eu estou usando é a ano-mês. Então vamos colocar aqui dimensão de ano-mês. A classificação para somar meses anteriores tem que ser crescente obrigatoriamente, né? Então vou colocar aqui como numérico e crescente. E essa tabela virtual, ela vai ter que ter uma função de agregação, né, para
retornar os valores. Aí pode ser a função max, tá bom? A função max, ela pode ser utilizada nesse caso aqui. Vamos dar um aplicar, ver o que acontece. Ó, ele trouxe um valor aqui de 1/10/2018, 321.904. Por quê? Porque eu não estou ignorando, né, a parte de ano-mês, ou seja, essa função de agregação aqui, nesse nível, ela está considerando os filtros realizados, enquanto no nível de tabela virtual, ela está ignorando. Então, eu preciso trazer esse filtro para minha função max, tá? Para que ela ignore também a parte de ano-mês e pegue os meses anteriores. Então, vou dar um aplicar. Legal, feita a tabela virtual, pegando os meses anteriores, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso restringir esse valor aos meses que eu quero que seja exibido. No caso aqui, 11 meses. Quer dizer, 12 meses, né? 12 meses no valor acumulado. Ué? Agora sim, tinha escrito errado. 12 meses no valor acumulado, né, considerando que ele é um numérico crescente, eu vou ter aqui os valores acumulados de 1/11/2017 até 1/10/2018. Lembrando, valores acumulados fixamente com a soma do mês atual mais 11 meses para trás, ou seja, valores acumulados de 12 meses. Tá? Então, aqui eu tenho os valores acumulados, ó. Eu até salvei aqui no bloco de notas, né? 3.951.775, 3.951.775 do valor de mês 8, tá bom? Então eu tenho aqui os valores acumulados. Se eu quiser trazer isso para um gráfico de barra, eu posso trazer aqui para um gráfico de barra, tá? Converter em gráfico de barra. Se eu precisar que algum filtro seja ignorado, por exemplo, o filtro de clientes, ele está sendo considerado aqui, ó. Os dois gráficos, esse gráfico aqui, né, na verdade ele está mudando conforme eu seleciono um cliente, tá bom? E eu preciso que o filtro de cliente seja ignorado para esse gráfico. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele ignorar isso no set análises nos dois níveis, tá? Tanto no nível de agregação final, quanto no nível de agregação da tabela virtual. Então, para ele ignorar o cliente, vou colocar aqui, ó, cliente, e aqui também, ponto e vírgula, campo cliente. Vou dar um aplicar, e agora o filtro de cliente não impacta esse gráfico aqui, que é o gráfico acumulado 12 meses, tá? Se eu filtrar um cliente aqui, ó, ele não vai se mexer. Se eu filtrar um setor, ele sofrerá o impacto. Tá vendo? Perfeito, pessoal? Ficou um pouco mais longo, né, esse esclarecimento de dúvida, mas eu espero que tenha sido claro aí. Espero que tenha conseguido explicar formas diferentes aí, como é que você faz para acumular 12 meses, como é que você faz para inserir ou não um filtro, né, como é que você faz para ignorar ele, tá? Qualquer dúvida, tem as aulas também de set análises, tem a live ainda, né, e tem o aulão de AGGR aí, para vocês poderem talvez esclarecer mais essa parte das funções do clique. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, desejo a vocês muito sucesso e até um próximo vídeo aí tirando dúvida. Valeu!